A paz do Senhor, no vídeo de hoje eu vou estar contando para você o que acontece quando você é um escolhido. Sabe aqueles detalhes que ninguém te conta? Pois é, eu vou te contar. E também vou te dizer por que Deus te escolheu, qual foi o critério que Deus utilizou para te escolher e qual é a situação que todo escolhido passa. Se já te interessou esse assunto, fica comigo até o final, que no final eu vou estar falando em qual situação eu me encontro como escolhido de Deus. Então bora pro vídeo sem perder tempo. Antes de te contar qual é a situação que todo escolhido passa, inclusive você pode estar passando por alguma delas, eu quero que você entenda qual é o objetivo que Deus escolhe alguém. Se a gente abrir nossa Bíblia lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, a palavra de Deus vai dizer: Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu que escolhi a vós outros, para que vades e dê frutos, e vossos frutos permaneçam, para que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, aqui temos três objetivos. Primeiro, para que você vá e dê frutos. Segundo, para que esse fruto permaneça. Terceiro, para que tudo que pedires, tudo, e me encanta essa palavra, para que tudo que pedires ao Pai em nome do Senhor Jesus, Ele vos conceda. Agora eu quero que você entenda quais são os critérios que Deus utiliza para escolher alguém. Para isso, a gente vai abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 7 e 8. Ali, Deus está falando da nação escolhida, a qual Ele separou para ser o seu povo. E nesses versículos, a gente encontra algumas chaves que nos mostram como Deus utiliza de critérios, ou quais são os critérios que Deus utiliza para escolher alguém. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Ou seja, aqui deixa claro que Deus não escolhe alguém porque é forte, porque é poderoso, porque é numeroso, porque é talentoso. Não, Deus tem um critério próprio que a gente vai ver agora no versículo 8, que diz assim: Antes foi simplesmente porque os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Só o fato de Deus te amar já te caracteriza como alguém elegível para ser escolhido por Deus. E se alguém na tua família, se algum antepassado orou a Deus, pediu a Deus, salva, usa, faz a tua vontade, e Deus prometeu, já está, você já é o escolhido por juramento que Deus fez a seu antepassado, e simplesmente porque Deus te amou. Então, esses são os critérios que Deus utiliza para escolher alguém. Não coloca na tua cabeça que você precisa ter talento, nada disso. Deus faz do jeito que Ele quer. É importante você saber que todo escolhido ele está debaixo de uma promessa. Seja uma promessa que Deus fez diretamente a você ou que Deus fez aos seus antepassados, como a gente viu ali em Deuteronômio. Por causa da promessa, todo escolhido passa por essas situações. A primeira delas é a provação. Todo escolhido passa por uma provação, seja no deserto, seja na fornalha, seja na cova dos leões ou no campo de batalha. Todo escolhido passa por isso. Por quê? Como diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, Deus ele quer provar o que está no seu coração. E que se durante essa provação você vai guardar as palavras dele, os mandamentos dele. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 16, a palavra de Deus diz que Deus te prova para te fazer o bem. Já no versículo 17, a palavra de Deus vem dizendo que quando você entrar na terra prometida, onde que Deus te prometeu, na promessa que Deus fez, para que você não se engrandeça dizendo que foi o seu braço que conquistou tudo aquilo, que foi sua força que te deu riqueza. Então, para isso que serve a aprovação na vida do cristão. E também durante a provação é o período que você mais vê milagres. Porque quando o povo de Israel estava no deserto, eles se acostumaram com milagres, de tanto milagre que Deus fazia. Eles estavam num deserto sequíssimo, árido, né, de animais ferozes, animais perigosíssimos. E Deus guardando todo o tempo aquele povo, alimentando com maná,
né, fazendo brotar água da rocha, espantando os animais perigosos, né, com a coluna de fogo, né, e a nuvem para proteger do sol. Então, no período de provação é o período que você mais vê milagre e também é o período que Deus mais te usa, né, para abençoar a vida das pessoas. Deus te usa através da palavra, Deus te usa através de um abraço. Você, às vezes você pensa, ai, estou precisando de uma cura, e Deus te usa para curar alguém. Então, a aprovação é um período de muito milagre. Então, assim, muita gente se acostuma até com o milagre de tanto que vê durante a aprovação. E para você ver que Deus não te deixa só no dia da aprovação, é só você observar que no deserto Deus estava ali com aquele povo, alimentando aquele povo. Na fornalha, Deus entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Na cova dos leões, Deus deu livramento a Daniel. No campo de batalha, Deus deu força a Davi para que pudesse enfrentar e derrubar aquele gigante. Então, assim, se você está na aprovação, você não está sozinho e observa os milagres que Deus está proporcionando na sua vida. Outra situação que acontece com todo aquele que é escolhido é que Deus separa. Deus separa da parentela, Deus pode separar da amizade, Deus pode separar até mesmo do ambiente em que você estava acostumado a viver. Porque se a gente for observar ali na Bíblia, a gente vê Deus falando para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Vemos também Jacó, quando ele se separa da sua família, né? Meio que fugido ali de Esaú. Então a gente vê essa separação, Deus levando ele para uma terra, permitindo que ele vá para uma terra. E ali Deus trabalha na vida de Jacó. E também como na vida de José. José também, meio que de uma forma truculenta ali, é separado da família e vai parar no Egito. E a gente vê todo o processo que José passou para que a promessa se cumprisse na vida dele. Então, outra coisa que Deus faz é separar aquela pessoa que ele escolheu, né, para a sua grande obra. Outra situação que o escolhido passa é um período de isolamento. Eu brinco nessa parte porque assim, a gente tem um guarda-roupa, né? E eu brinco falando que Deus tem o guarda escolhido. Porque é um período em que o telefone não toca, você não tem agenda, ninguém te chama para ministrar, para cantar. Se você vai no culto, você não tem oportunidade, se bobear, as pessoas nem te cumprimentam. Então, assim, não é culpa das pessoas, é porque você está no período de isolamento. É como que se você ficasse invisível. E se a gente reparar lá na Bíblia, a gente vê o José, por exemplo, antes de ele ser declarado governador do Egito, ele passou um bom tempo na prisão, né? Vemos outros também, Davi, já ungido rei, ele passou momentos de isolamento, fugindo, se escondendo da perseguição de Saul. João Batista no deserto da Judéia, ele viveu no deserto da Judéia antes de começar o seu ministério. Moisés, antes de libertar o povo cativo do Egito, ele também viveu 40 anos no deserto, isolado da sua gente. Então, assim, esse período ele chega para todo escolhido. E é um período em que você se coloca em comunhão com Deus, você está ali sendo preparado por Deus. Tem muita gente que se desespera um pouco nesse período, que pensa, o que está acontecendo, né? Por que ninguém me vê? Por que ninguém me enxerga? Calma, você está aí no guarda escolhido de Deus. O que acontece depois desse isolamento? É efetivamente o dar frutos, que a gente leu lá no comecinho, né, do vídeo, que o objetivo era dar frutos ou viver a promessa. Então, o próximo passo depois do isolamento é exatamente isso: dar frutos, o viver a promessa. E agora, Josi, qual é o período que eu estou vivendo? Eu queria dizer para vocês que eu já passei por provações, já passei aí por esses períodos que eu falei aqui para você. Mas assim, tem gente que fala, você não sabe a provação que eu estou passando. Eu posso imaginar, porque eu também já passei por período de provação. E faz parte, todo escolhido passa por isso. E o ano passado eu estava vivendo esse período de isolamento mesmo, né? E eu
no começo eu achei estranho, eu falei, o que está acontecendo, né? Ninguém me chama, nada, não acontece nada. Então, assim, no começo eu achei muito estranho, mas depois eu entendi que eu estava num período de isolamento. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei, né? Eu desfrutei da presença do Senhor, eu mergulhei mais fundo, busquei na palavra, me consagrei e continuei, assim, me aprofundando nas maravilhas do Senhor. E o que aconteceu? Eu não queria sair mais do período de isolamento. Pois é, porque foi no período de isolamento que Deus nos deu esse projeto Santa Semente. E até Deus entregar esse projeto nas nossas mãos e a concretização, passou um ano, né? Porque eu estava ali lutando com Deus, que eu queria permanecer ali naquele período de isolamento, eu queria continuar naquela conexão com Deus. Mas chega um momento que Deus fala, não, agora, né, é hora de dar frutos. É exatamente isso. O próximo passo depois do isolamento é o dar frutos, é o viver a promessa. Então eu aqui, né, com Santa Semente, tem a nossa intercessora também, Josiane, que está aqui com a gente também, intercedendo por nós, por esse grupo, por todos os inscritos. E esse é o fruto, né, de todo esse período que a gente vem passando, né, desse processo que Deus tem, né, nos permitido passar. Então, se você tem algum processo desse aí, tem alguma etapa desse processo, não desanima, né, se firma no Senhor, se agarra na promessa, porque ela vai chegar e é no tempo certo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique na paz. Tchau, tchau.